Oi pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui bem e vocês estão aí bem? Massa! Tudo bem? Um abraço contagioso em vocês, certo? Espero que esteja tudo bem com o isolamento social, né? Com o isolamento geográfico, com o isolamento em todas as formas. Isso é fundamental para a gente sair dessa mais forte, mais concentrado e mais estudado também, beleza? Estou aqui para continuar a aula do capítulo 7, que é sobre revoluções industriais, beleza? Eu vou falar da primeira, né, que eu falei, como se organizou, e agora eu vou falar da terceira, que é justamente a introdução à globalização, beleza? Então vamos lá. Já tem até aqui marcado Terceira Revolução Industrial, continuidade do capítulo 7, páginas 62 a 68. Veja bem, a Terceira Revolução Industrial, ela também é chamada de Revolução Tecnocientífica. Revolução Tecnocientífica, beleza? Então você tem aqui, uma revolução tecnocientífica, beleza? Veja bem, essa revolução tecnocientífica, ela tem algumas características muito legais que você tem que ver, né? A sua periodização, inclusive, ela é de 1945 em diante, ou seja, é a revolução que a gente está vivendo, respirando, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Veja bem, essa revolução, para ela acontecer, precisa de 2 requisitos. Sempre são 2 requisitos que são cobrados em provas, certo? O que precisa? Precisa do requisito capital, né? Porque sem dinheiro você não vai a lugar nenhum, beleza? E precisa o quê? E precisa de conhecimento, ou seja, precisa de uma base de conhecimento, incentivo na pesquisa, não é? E tecnologia muito forte, beleza? Então você precisa dessas 2 coisas. Veja bem, quando você analisa esses 2 requisitos, você vai já pensar assim, mas tem muito país que tem países que têm muito dinheiro e muito conhecimento, né? Muita base educacional, muita base tecnológica. E tem outros países que nem tanto. E aí, meu filho, então você já pode escolher aqueles países em que é muito mais intensa a terceira revolução industrial, não é, do que em outros. Beleza? Então, você vai dizer que, olha só, que os países ricos são o quê? São os pioneiros nesta terceira revolução industrial, beleza? É onde se concentra esse casamento perfeito entre capital e conhecimento, beleza? É onde tem universidades com mais renome, é onde tem maiores institutos de tecnologia, onde tem mais centros de pesquisa e recebem mais dinheiro, né? Para produzir novas ideias, certinho? Beleza? Tá? Olha só, pensa aqui no cenário dos colégios. Qual é o colégio que investe mais em pesquisa? É o Artseb. Então, o Artseb sempre vai liderar, não é, nos encontros, né, nas pesquisas dos alunos, num monte de eventos que tem justamente nesse setor. É a mesma coisa. Se a escola investe mais, ela tem mais retorno. É aqui, é um casamento perfeito. Os países ricos é igual o Artseb, lidera. Viu como é fácil você entender? Oi, tropecei na cadeira. Tudo bem? Tem um pé grande. Olha só, beleza? Então, olha só. Viu como que é facinho? Tá. Outra coisa que você poderia perceber é o seguinte: tem algum espaço geográfico global em que existe essa conjunção de uma forma muito intensa? Sim, existe um lugarzinho chamado de Tecnopolo, que é o Centro de Excelência Tecnológico
né? Assim, por característica. O que é um tecnopolo? Tecnopolo é um lugar em que esses dois fatores estão intensamente conjugados, comungados, certo? E aí você vai dizer que o fruto dessa relação são várias indústrias de alta tecnologia. Então, o tecnopolo é onde tem as famosas indústrias de alta tecnologia concentradas. Uma alta concentração, né, de indústrias de alta tecnologia. Beleza? Viu como é facinho? Tá, qual que é o exemplo mais legal que você tem que lembrar? Antes de você lembrar do exemplo, é bom você lembrar de uma coisa bem clara. Se isso está mais intensamente conjugado em países ricos, claro que a maior parte dos tecnopolos estão nos países ricos, certo? Ah, mas tem outros lugares também? Tem Bangalore, na Índia, é muito destacado. Aqui no Brasil tem alguns tecnopolos, como Campinas, São Carlos, não é? Vale do Paraíba com o Ita, com São José dos Campos, e por aí vai. Tem sim, mas o tecnopolo mesmo, né? Os tecnopolos mais poderosos estão no Japão, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, que é o exemplo clássico de você lembrar. Lá nos Estados Unidos, o chamado Vale do Silício. Achou que eu ia pôr Pindaré, né? Ó, não, é Vale do Silício. Olha só, né? Olha só que bonitinho, gente. Aqui é muito lindo. Aqui é cheio de empresas. Aqui tem quase todas as empresas de alta tecnologia produzindo conhecimento, né? Beleza? Quase tudo que a gente observa de alta tecnologia em celular, aplicativo, redes sociais, vem daqui do Vale do Silício. Beleza? Microsoft, né? Beleza? Então, olha só, vem tudo daqui. Isso daí é importante, é o principal tecnopolo. Pessoal, veja bem, olha só que facinho. Quais são os setores ou os ramos dessa revolução industrial que se desenvolveram? Toda vez que nós falarmos dos setores industriais que se desenvolveram aqui, você tem que criar uma estrutura de resposta para cada um, porque, na verdade, essa estrutura despenca muito em prova. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, veja bem, existe um setor industrial que se desenvolveu muito na terceira revolução industrial, chamado de biotecnologia. Certinho? Tecnologia. Quando você vê a televisão dizendo assim, uma pesquisadora brasileira traçou, né, mapeou o genoma do coronavírus. Pronto, isso daí é biotecnologia. É você utilizar a biotecnologia a favor de uma vacina, por exemplo, contra a Covid-19. Veja bem, a biotecnologia que nos interessa aqui, que é muito importante para a prova, é aquela que vai influenciar na produção. É essa que mais cai. Veja bem, o melhoramento genético de plantas agrícolas gerou uma modernização da prática agrícola. Então nós vamos chamar isso, olha só, de Revolução Verde. Olha só que bonitinho. Então, cuidado! Ao estudar para a prova, principalmente o setor agrícola, lembre da biotecnologia aumentando a capacidade produtiva do campo. Isso é muito importante, isso despenca na prova, beleza? E isso caiu na prova do Enem de 2019 ou 2018, se não me engano, falando de segurança alimentar e produção agrícola. Beleza? Outro setor que se desenvolve muito aqui é a robótica. Ó, a robótica, ela também é um setor industrial da terceira revolução muito importante. Beleza? A automação, a robótica. Beleza, se você lembrar desse setor já é muito bom. Se você lembrar que esse setor, ele automatiza as linhas de produção, provocando uma coisa chamada de desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? É quando o nível tecnológico muda e as pessoas perdem o emprego por causa disso, não é? Olha só, desemprego estrutural, você está o quê? Você está muito bem na prova. Você vai estar muito bem na prova de vestibular.
E você tem que observar que a lógica do progresso gera desigualdades socioeconômicas. Gerar desemprego é gerar desigualdades socioeconômicas. É você tirar a condição das pessoas de lutarem pela sua própria sobrevivência. É o extremo da desigualdade socioeconômica. Beleza? Fácil, não é? E aí, o setor mais influente no mundo globalizado, né, é o setor das telecomunicações. Vou colocar os dois juntos, ó. A informática, internet, né? A informática, beleza? Facebook, né? Ó, e o quê? E redes sociais, né? E a telecomunicações. Celular, né? Ó, celular, telecomunicação. Gente, você aí, eu aqui, podemos nos comunicar, por quê? Porque nós estamos respirando a terceira revolução industrial. Quem imaginava que há 50, 60 anos, não é, você pudesse ligar o seu celular, gravar um vídeo e passar para os alunos que estão em casa tranquilo, de boa, não é? Curtindo o isolamento social. O que tu acha? Você acha que era possível? Não. Então é por causa justamente dessas ciências aqui. Beleza? E essas ciências influenciaram bastante? Nossa, o que mais influenciou a produção são essas daqui. Vamos colocar aqui, ó. Veja bem, a informática e a telecomunicações consolidou o capitalismo global. Certinho? O capitalismo global, que é o nome que estão dando no capitalismo atual, né? O capitalismo da globalização, a integração dos mercados, tudo isso foi o quê? Foi possível justamente por causa dessas ciências. Viu que facinho? Por causa dessas ciências, você tem o quê? Você tem mais integração dos mercados, integração econômica. Certinho? Integração econômica é por causa dessas ciências. Beleza? E nessa integração econômica, você pode colocar vários exemplos que caem na prova. Por exemplo, você tem mais fluidez do capital. Fluidez do capital. Beleza? Quando você tem fluidez do capital, do dinheiro circulando, é porque as bolsas de valores estão integradas. Integradas perfeitamente. Elas estão o quê? Elas estão todas conectadas. E você vai, olha só, perceber que há muito mais circulação do capital especulativo. Beleza? Olha que fácil, gente. Olha que simples. O que é o capital especulativo, professor? Capital especulativo vem de espelho. É aquele dinheiro que não produz nada, certo? Só se reproduz pela sua própria existência, beleza? Então imagina o seguinte, ó, imagina que qual que é o nome do meu cameraman? O Ernesto, ó, imagina o Ernesto. O Ernesto chega para mim e fala assim, professor, me empresta uma grana aí que eu vou montar uma loja. Aí eu empresto a grana para ele, né? E aí eu cobro 50% de juros, porque olha minha cara, ó, eu tenho cara de banqueiro, né? Então, olha só, 50% de juros por mês, viu? Aí, beleza. Eu estou produzindo emprego? Eu estou gerando emprego? Não, eu não estou gerando nada disso. O meu dinheiro se reproduz sozinho, certo? Especulativo vem de speculum, que significa espelho. Se reproduzir. Speculum é espelho em latim. Olha que bonitinho. Então, olha só, capital especulativo. Especular. Beleza? Ah, mas não é só esse que tem fluidez, não. Imagina se eu pensasse assim, nossa, olha só, eu estou com dinheiro guardado aqui, vou lá no Paraguai, né, abrir uma fábrica de bicicleta. Ó, porque lá a mão de obra é mais barato. Então, o meu dinheiro vai para lá. Tem maior fluidez esse capital. Então isso é chamado, gente, de mundialização das indústrias ou da economia. O fenômeno de transnacionalização, ou seja, as empresas saindo de um lugar e indo para o outro, não é patente por causa dessas tecnologias.
Porque as empresas hoje, elas tentam criar, nessa transnacionalização, uma cadeia produtiva global. E essa cadeia produtiva global atua no mundo todo, buscando vantagens em cada região, justamente para quê? Para ter vantagens financeiras, vantagens comparativas, produzir mais barato. Então, olha só, a transnacionalização, vamos dizer assim, a difusão da indústria, principalmente pelo mundo pobre, se dá por causa da interconexão que se cria com essas tecnologias. Viu como é fácil? Viu como é simples? Viu como é tranquilo, tranquilaço? Então, você tem aí exemplos de que a terceira revolução industrial, ela é a geradora do mundo que a gente conhece. Gente, as novas formas de relação de trabalho. Olha só, relação de trabalho. Imagina, hoje muitos trabalhadores trabalham em casa. E se você pegar a facilidade de você trabalhar em casa, a comunicação que tem com essas pessoas, e você criar o chamado de controle por metas, que é da atual administração, né? Controle das metas, você consegue controlar o trabalhador. São novas formas de controle remoto das pessoas. Beleza? Você não precisa estar na sua empresa e ficar, faz isso, faz aquilo, aperta aquilo lá. Você só chega e fala, olha, você tem que fazer esse tanto de serviços na sua casa, os famosos home offices. Olha só que bonitinho, beleza? Então é uma forma de relação de trabalho influenciada por essas ciências. Tudo bem? E o que mais que você percebe? Então você tem aqui uma transnacionalização, a industrialização dos países ricos, não é? Lembrando que quando as indústrias elas saem dos países de um país para o outro, isso é chamado de capital produtivo, certinho? É o capital produtivo andando. E aí esse capital ele vai circulando com mais intensamente. O mundo globalizado é um mundo, não é? Que é forjado pela terceira revolução industrial. Falou para vocês, até a próxima, tchau, fui!